Já na Câmara dos Deputados, o cenário é um pouquinho diferente, já é mais travado. O requerimento apresentado por Rodrigo Hollenberg não alcançou ainda o número mínimo de 171 assinaturas e enfrenta aí, claro, como a gente há de lembrar sempre aqui, uma fila muito extensa de pedidos de CPI à espera de uma deliberação, pelo menos na Câmara dos Deputados, Cauti. Pois é, Daniel, a questão da CPI do Banco Master pode criar sérios problemas para muita gente poderosa lá em Brasília, especialmente para o Centrão, porque o Banco Master tinha ligações espúrias com muita gente do Centrão, inclusive houve a tentativa de favorecer o Banco Master apresentando emendas legislativas, né, apresentando propostas legislativas que claramente iriam favorecer o banco, especialmente na questão do FGC, né, aumentando a cobertura do FGC, que atualmente é de R$250 mil por CPF por conta, para R$1 milhão por CPF por conta. Então, isso levaria, obviamente, à possibilidade de mais gente investir em títulos do Banco Master com a proteção do FGC, ou seja, aumentaria a capacidade do Banco Master de captar mais recursos, daria mais oxigênio para o Banco Master para tentar superar essa situação. Só que o problema é que essas emendas, essas propostas de lei, são propostas completamente estapafúrdias do ponto de vista do sistema bancário, porque favoreciam basicamente um só banco, né, porque os outros bancos não têm esses problemas, não têm esse tipo de estratégia. Então, obviamente, havia um conluio entre o Banco Master e alguns políticos, especialmente do Centrão. Lembrando também que o Banco Master financiou muitas iniciativas, muitas viagens, muitos fóruns, muitos painéis, muitos desses eventos lá em Brasília e, portanto, ele também fez isso para tentar ter esse contato, obteve esse contato direto com boa parte da classe política e também da classe do judiciário. Lembramos que, por exemplo, os fóruns, que a gente sempre relatou aqui na Revista Oeste, né? Esses eventos em Londres, em Paris, em Roma, em Lisboa, em Nova York, eventos organizados por grupo de lobby aqui no Brasil, em hotéis 5 estrelas para cima, eram todos financiados com o patrocínio Master, né? O patrocínio principal do Banco Master. Então, e o Vorcaro foi premiado até como empresário do ano por muitos desses grupos de lobistas. Portanto, o Vorcaro tinha um relacionamento direto com classe política, classe empresarial e também com a magistratura. Por isso que também existe um certo desconforto no judiciário, no STJ, né, no Supremo Tribunal de Justiça, onde o habeas corpus de Vorcaro, com mais assinaturas de advogados do que basicamente argumentos jurídicos, esse documento chegou no STJ e muitos ministros estão com receio de enfrentar esse problema, de analisar esse documento, porque se eles soltarem o Vorcaro, podem ser acusados de ter favorecido alguém que tinha esse relacionamento com eles. Se eles manterem o Vorcaro preso, possivelmente ele vai se sentir traído e vai decidir delatar, né, e falar o que sabe. Então, temos um problemaço lá em Brasília e com certeza uma CPI não favoreceria muitos ambientes políticos e judiciários por lá. Guta Pini vai trazer mais um ponto aqui para a nossa conversa. Diga, Guta. Bom dia, Cauti. Tão bom ter você aqui conosco. Venha mais vezes. Cauti, primeiro só uma ilação, né? Depois eu faço a pergunta. Mas, geralmente, aliás, o modus operandi lá no Congresso Nacional é tudo muito na base do acordo. Se você não tem alguma coisa para oferecer, dificilmente você leva outra coisa. Então, a gente está aí vendo a discussão da anistia enterrada. Como essa questão do Banco Master aí pode envolver muitos políticos, será que não vão conseguir, sei lá, colocar isso na mesa para a gente não avança com essa questão do Banco Master e daí a gente dá anistia para vocês? Enfim, fico pensando que talvez isso aí possa entrar no banco de negociação. Mas a minha pergunta é em relação aos estados que aplicaram dinheiro da Previdência dos servidores no Banco Master. São 18 estados, vários municípios. Tem risco, você acha, dos servidores terem aí comprometida a sua previdência? Mas isso, Guta, primeiramente, bom dia. Sempre um prazer estar com você e com o nosso público. Mas isso, com certeza absoluta, o drama para os pagadores de impostos brasileiros e para os servidores servidores de vários estados e estatais, né, de empresas públicas de vários estados, é que eles
perderam o seu dinheiro. Infelizmente, essas pessoas não vão receber os recursos que essas empresas, de forma temerária, porque essa é a palavra certa, temerária, aplicaram no Banco Master. Não é possível considerar normal que um gestor de um fundo de pensão que gere bilhões de reais de funcionários públicos do Rio de Janeiro, de outros estados também, decida, em sã consciência, colocar bilhões de reais em um banco que é, no mínimo, controverso como o Banco Master. Não é possível imaginar que um profissional que deve ter um currículo sólido para gerenciar dinheiro público, o futuro de milhares e milhares, centenas de milhares, às vezes, de trabalhadores que dependem no fundo de pensão quando eles não conseguirão mais trabalhar, quando serão idosos demais para conseguir se sustentar com o seu trabalho. Não é possível que essa pessoa haja dessa forma absolutamente irresponsável, pegue esse dinheiro ou enfie num banco que, no mínimo, havia sinais de que tinha alguma coisa errada. Então, essas pessoas devem ser responsabilizadas, devem, no mínimo, ser questionadas. Com certeza, os CPIs estaduais deveriam ser criadas para questionar esses gestores e se há algum tipo de cotê político, algum tipo de apoio político, a classe política também deve ser responsabilizada, mas o problema, o drama Guta, é que mesmo se essas pessoas, mesmo se esses gestores fossem condenados e seus bens fossem adquiridos, né, e leiloados para integrar o capital dessas estatais que vão perder bilhões de reais com o Banco Master, mesmo que todos os gestores percam todo o seu patrimônio, será muito pouco para cobrir esse rombo gigantesco. Então, infelizmente, teremos no futuro próximo mais problemas, como já a gente viu, por exemplo, nos Correios, né, quando funcionários dos Correios, por causa de decisões absolutamente absurdas, completamente absurdas por parte dos gestores, os Correios, por exemplo, compraram títulos da dívida da Argentina ou da Venezuela durante a gestão do PT, dos governos Lula e Dilma, realmente perderam dinheiro. O que aconteceu? O fundo de pensão dos Correios ficou deficitário, né, e, portanto, teve que pedir para os trabalhadores dos Correios pagarem mais, contribuírem mais para cobrir esse rombo. Então, tivemos o fundo dos Correios, o fundo dos funcionários do Banco do Brasil, os fundos de pensão dos funcionários da Petrobras, todos saqueados por ladrões ou detonados, devastados por incompetentes, colocados lá sem nenhum tipo de capacidade técnica de gerenciar esses recursos. Estamos vendo o mesmo filme agora com os fundos de pensão de estatais locais, né, de empresas estatais de estados brasileiros que colocaram dinheiro no Banco Master. A pergunta é, por que fizeram isso? E essa é uma pergunta que deve ser feita para os gestores desses fundos. Mas o que temos certeza é que, infelizmente, os trabalhadores dessas empresas já perderam bilhões de reais nas suas aposentadorias.